Bom, boa noite. Cumprimentar a todos vocês, aqueles que nos seguem aqui no programa Minuto da Democracia. Essa é mais uma edição. Hoje nós estaremos aqui com a companheira histórica do Partido dos Trabalhadores, fundadora, militante, aguerrida, e uma mulher muito determinada, que esteve ali ao lado da presidente Dilma, do presidente Lula, enfim, que fez um grande trabalho. E ela já está chegando aqui, atualmente, às 18 horas. Então, aguardar aqui. Boa noite, companheira Ideli, é um prazer recebê-la, é uma honra para a bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia poder contar com a presença de uma militante histórica desse partido. Ex-ministra, 3 vezes, ministra da Pesca, dos Direitos Humanos, das Relações Institucionais, ex-senadora. É muita coisa para uma mulher só, né? Ou para um homem só. Então, é um currículo, um legado, né, deixado para a construção desse partido, para a construção desse país. Então, nós estamos aqui hoje, Minuto da Democracia, é um partido, é um programa do partido, da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, e ele tem esse objetivo de dialogar com seus militantes, informar, fazer um balanço das nossas atividades e também contar com essas oportunidades que é dialogar com companheiros da importância, como temos hoje. Então, temos hoje uma realidade muito dura para o mundo, talvez nunca vivida pela nossa geração, que é uma realidade de pandemia. Mas nós vivemos numa sociedade das mais desiguais do mundo. E essa pandemia coloca a luz, coloca os holofotes sobre essa desigualdade e sobre como essa pandemia chega aos diversos estratos sociais. E esse partido tem tido uma atuação muito destacada, cumprindo o seu papel de defender a classe trabalhadora, de ajudar a organizar a classe trabalhadora. E você aí numa função extremamente importante, que é na Secretaria, né, de Articulação Institucional, fazendo todo esse movimento, articular fórum de prefeitos, fórum de deputados, fórum de vereadores, que é muito importante, né, para responder. Então, organizar essa militância, esse partido que tem o segundo maior número de militantes do planeta, né? Tem um partido comunista chinês e depois vem um Partido dos Trabalhadores. É um exército fantástico de quase 5 milhões de filiados e você comandando essa articulação institucional. Então, muito boa noite, né? E mais uma vez eu digo, é uma honra recebê-la. Então, aguardamos você aqui com muita ansiedade e agora com essa presença. Espero que você coloque um pouco para a gente como é que esse partido responde à crise política e à crise sanitária e à crise econômica e social nesse momento. Em primeiro lugar, Marcelino, quero agradecer o convite, né? Poder estar participando contigo deste minuto, que eu acho engraçado, né? Os petistas é tudo assim, né? É um minuto que vira 30, né? Bem esgarçadinho. Mas importante, porque em um minuto não dava para a gente falar tudo que a gente, né, gostaria. Então, já quero parabenizar, entende, pela criatividade de um minuto aí, que, né, se estende um pouquinho mais. Dizer que é muito importante estar participando contigo, Marcelino, porque assim, nós temos uma bancada
aguerrida, né? Muito competente aí na ALBA, né? Na Assembleia Legislativa da Bahia, como é também a bancada na Câmara, né? Dos deputados federais, também os nossos baianos, né? Lá na Câmara fazem um barulho bom, né? Como também no Senado, né? A presença do Jacques Wagner lá no Senado faz muita diferença. Então, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, né, pela presença que os baianos têm no parlamento, né? Também temos um número significativo de vereadores, né, e vereadoras em várias câmaras municipais, como também o nosso conjunto, né, de prefeitos e prefeitas, que é muito ativo, além do nosso querido, obviamente, né, Rui Correria, que a gente fica, né, tentando entender muitas vezes como é que dá conta de fazer tanto em tão pouco tempo aí na Bahia. E talvez uma das coisas mais importantes nesse desmonte, porque nós temos a pandemia, mas nós temos um pandemônio, né? Entende? Tem um pandemônio desgovernando o Brasil, e aí eu acho que a iniciativa, né, do Consórcio do Nordeste, deste comitê científico, né, que o Nicoleles comanda, dando, né, a diretriz, né, e acompanhando atentamente a evolução e dando a orientação, né, científica, correta, com base, entende, naquilo que a humanidade levou tanto tempo, né, para construir em termos de ciência e paradigmas científicos, né, e infelizmente hoje nós temos pessoas que, olha o absurdo, né, Marcelina, acreditam ainda que a Terra é plana, né? Que a Terra é plana, que a ciência não vale, que não, né, que tudo isso não pode ser levado em consideração, e um despreparado que não tem capacidade sequer para governar e se acha no direito de ficar dando receita, né? E apresentando nas suas lives o remedinho, né? Que acho que os amiguinhos dele devem estar lucrando bastante. Mas eu queria colocar, Marcelino, que assim, ó, nós tivemos um conjunto de iniciativas, tanto pela bancada, né, na Câmara, quanto na bancada no Senado, para tentar fazer frente à pandemia e à grave crise econômica, né? Que não é da pandemia, ela se agrava na pandemia, né? Ela já vinha antes, porque eles já vinham desmontando, né? Já vinham tirando direitos, já vinham acabando, né, com os programas que tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma estruturaram, que davam oportunidades, dava emprego, gerava renda, dava segurança, né, para as pessoas poderem empreender, inclusive, né? E então a nossa bancada, quando começou né, todo o processo da pandemia, ela foi muito ativa, ao ponto de mais de um quarto de todos os projetos apresentados, né, para fazer frente à pandemia foram projetos apresentados pela bancada do PT. Né? Na Câmara, são 26% dos projetos é da bancada do PT. Né? E no Senado é o equivalente também. Então, os projetos eles tiveram alguns objetivos muito claros. O primeiro, que era socorro à vida, né? Garantir que a vida pudesse ser atendida com a ciência, né? Com equipamentos, com toda a estrutura para fazer frente, né? a toda esta situação gravíssima. Depois, a segunda linha dos projetos foi garantir que as pessoas pudessem sobreviver, ou seja, que chegasse dinheiro na ponta, né? Chegasse dinheiro, não aquelas 200 merreca, né? que o Bolsonaro queria dar inicialmente de auxílio emergencial, nós conseguimos, junto com outros partidos, chegar a 600, ampliar depois para um outro conjunto, né? de trabalhadores, como agora é a questão da cultura, né? Eu não sei qual é o valor que vai para os municípios e na Bahia, Marcelino, mas em Florianópolis é 40 milhões que vai chegar para socorrer o pessoal que trabalha com a música, com o teatro, com o artesanato, né? Com toda... E que eu imagino que aí na Bahia seja um volume ainda maior, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, porque o projeto foi originalmente de uma parlamentar do PT, a nossa querida Benedita, né, que é pré-candidata
a prefeita lá no Rio, com vários outros parlamentares, e no Senado teve o pente fino e o olhar atento do Jacques Wagner, né? Então, eu imagino que a Bahia deverá estar bem contemplada, tanto com o recurso, né? São 3 bilhões no total, 1,5 bi para os estados, 1,5 bi para os municípios. Então, eu acredito que estejam aí, vocês devem estar cuidando, né, para que chegue efetivamente às pessoas que vivem da cultura, trabalham na cultura, né, seja na música, na dança, né, no artesanato, seja nas diversas formas, que aí na Bahia, então, é riquíssima, né, a cultura. Vieram, né, beneficiando a população. E também estados e municípios, porque o Bolsonaro não queria mandar recurso, né? Então teve que ter toda uma articulação muito forte, muito grande, para que os recursos pudessem chegar. E mesmo aprovando, né, Marcelino, é uma coisa muito assim assustadora, porque aprova, vai para o orçamento, tem a fonte, tem o recurso, e eles não liberam. Né? O grau de execução é baixíssimo, não chega na ponta. A começar do auxílio emergencial, né? A quantidade, são milhões de pessoas que não receberam, né? Que acabaram ficando de fora, e, ao mesmo tempo, nós temos aí um conjunto não pequeno de servidor público, de militar, de pessoas, de dondocas, né? Que receberam o auxílio emergencial. Até a mulher do Queiroz recebeu auxílio, os R$ 600, né? Aquela que estava foragida, que agora ganhou uma tornozeleira, né? Então, são coisas assim, né? Absurdas, que a nossa bancada tem atuado. E eu quero aqui realçar que no Senado o Jacques é um dos que mais propôs, ele propôs um conjunto grande, né, de projetos que vai desde uso de fundos para a economia solidária, prorrogação de isenção nas contas de energia, adiar os impostos para os pequenos empreendedores, o programa de apoio à pesquisa sobre o coronavírus, o Brasil Solidário, né, que seria contratar jovens para ajudar aí na pandemia, a preferência para compra, né, dos produtos do pequeno produtor, né, do agricultor familiar. E na Câmara nós tivemos também assim vários projetos, né, tanto do Afonso Florence, do Sola, ou seja, vários parlamentares nossos federais que também atuaram muito atentamente, né, e participaram muito de projetos lá bastante importantes. Eu já falei bastante, né, Marcelino? Agora vamos escutar, porque a Bahia também produziu muito, né? Inclusive, serviu de exemplo para várias outras bancadas estaduais. Nossa, veja bem, entrou a maioria aí, uma mulherada que é esmagadora, viu? É muito bom, é muito bom. Quando Mulherada tem entra que entrar mesmo. uma comandante aí desse tamanho, a mulherada responde, tá vendo aí? É Então isso, temos estou quase vendo. que Eu estou vendo. 90% das nossas companheiras aí agradecer ela entrar. Entrou aí Eliana Hollenberg, que é uma gigante aqui, não tem movimento social na Bahia que se organizou sem ter ali a presença do SESI e ela comandando ali até hoje na ativa, né? E quando você falava da cultura, né? Entrou Beth Wagner, que é apaixonada Opa, pela cultura opa. e pela dança. Tem Francina aí, pré-candidata lá em Oliveira dos Brejinhos, tá a Bahia entrando aí. Então, veja bem, então essa coincidência, né, de Beth entrar aí, porque Beth, a gente constituiu aqui uma frente socioambiental e cultural que a gente tem trabalhado muito, tem sido o cotidiano nosso nos últimos tempos, se esforçar para garantir o acesso, né, aos nossos agentes culturais. Hoje pela manhã eu tive no ato, né, guardado todas as divisas, defesas, né, todo mundo protegido, mas numa carreata
que o Sindicato dos Músicos, né? E veja ali aqueles que fazem a música, e nossa terra é um celeiro para o mundo, né? Então nós temos que cuidar bem de quem faz música. E quem faz música é o músico, né? E é essa música que faz a gente se deliciar e sobreviver esse momento de quarentena, tá ali aqueles passando uma dificuldade muito grande. Então nós estamos muito empenhados, trabalhando aqui com o Juca, aqui incansável fazendo isso, né? O nosso companheiro Carlos Paiva, também Matheus e Matias, nós vamos fazer uma outra live. Nós fizemos uma live que teve mais de 5.000 participantes. Foi feita junto com o Mídia Ninja, para fazer o passo a passo para que a gente possa garantir, né, essa lei que teve um baiano destacado, Jacques Vai, como relator lá no Senado, passou por unanimidade, mas que agora seja executada e chegue. Né? Chega, o dinheiro tem que chegar, Marcelo. Isso na mão do nosso povo, porque se tem que manter o artista, senão não tem arte. Senão não Né? tem Tem que nada. manter o agente cultural, se não tem. Então, o momento agora de proteger a nossa cultura para que volte com toda a pujança, força, é justamente garantindo isso aí. Né? Mas, senadora, ministra, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre o Fórum, né, Nacional de Deputados Estaduais. Isso levantou, né, um interesse muito grande de todos os deputados, e nós temos 85 deputados estaduais nesse Brasil todo, né? E ali esse fórum, por que foi pensado a necessidade de ter esse fórum com um protagonismo muito grande da senadora, e como é que vê a participação, né? A que serve ele, o que está fazendo agora nesse momento de pandemia e o que poderá fazer estruturalmente, né? Principalmente organizando as eleições, discutindo muito o fundo eleitoral, que eu quero que depois a senhora comente um pouco, né, sobre o fundo eleitoral. Então, era isso aí, passar mais uma vez a palavra para a gente ouvir, porque aqui a gente está para te ouvir, né? Não, é que está entrando uma ligação, aí eu estou no celular, né? E eu já apertei 4 vezes que eu não posso atender, mas a pessoa acho que não entendeu ainda. Como professora, a gente diria assim, tem uma rapaziada com assim, uma aprendizagem um pouco mais lenta. Né? Mas, assim, em primeiro lugar, o fórum ele é muito importante porque ele é uma oportunidade de troca de experiências. Nós estamos, inclusive, já com o banco de projetos, né, que já passou de 1.500 projetos que os nossos parlamentares, né, estaduais, tanto as nossas deputadas quanto os nossos deputados estaduais, deram entrada, entende? Sobre os mais diversos assuntos. Então, sempre serve um pouco assim, né? Uma ideia que um teve ali já serve de inspiração. Então, o primeiro objetivo do fórum é este de poder trocar experiências, poder né, debater a respeito de matérias, de propostas que as nossas bancadas podem atuar. A outra questão é a articulação mesmo da ação política. E eu quero usar como exemplo o que nós estamos fazendo já há mais de um mês. As nossas bancadas estaduais estão literalmente mergulhadas na mobilização para aprovação do Fundeb. Né? Deve começar o debate hoje lá na Câmara Federal, está previsto votar amanhã. O governo, na reta final, resolveu entrar, entende? Com todo o seu peso político, né? Oferecendo mundos e fundos para que não seja aprovado o que nós precisamos. Em primeiro lugar, que o Fundeb seja permanente, que a União coloque mais dinheiro do que colocou até agora, né? E que sejam garantidas as condições, né, de trabalho, né, garantindo, né, o salário dos profissionais da educação. Então, eles querem agora pegar o dinheiro do Fundeb para dar para a escola particular, entende? Voucher. Eles querem usar o dinheiro do Fundeb para fazer o tal
né, do Renda Brasil, né, sei lá, esse projeto novo que eles querem para tirar o nome, né, do Bolsa Família, né? Então, tem um monte de... Querem deixar o Fundeb para funcionar só a partir de 22, ou seja, o Fundeb acaba agora no final do ano, em dezembro. Aí, o ano que vem, a educação vai funcionar como? Com dinheiro da onde? Né? Se vingar essa proposta deles de ser só para 22. Então, os nossos parlamentares estaduais estão muito empenhados, entende? Então, teve manifestação, eu sei que a ALBA, né, vocês provocaram, entende? Manifestação, entende? Né, em nome da própria Assembleia Legislativa. Então, teve muita mobilização. Os nossos parlamentares fizeram vídeo, entraram no Tuitaço, Vota Fundeb, articularam com os prefeitos, articularam... Vocês aí têm a sorte, né, na Bahia, de ter um secretário de Educação da qualidade do Jerônimo, né? Que, inclusive, hoje, né, veio a público com uma manifestação muito forte a favor do Fundeb. Então, o Fórum dos Deputados Estaduais ele atuou muito forte nesta questão aí do Fundeb. Como nós tivemos outras oportunidades, entende, de mobilizações em outros temas. Então, além de troca de experiência, é também, em determinadas situações, se manifestar, né? Se movimentar, se articular. Porque a Assembleia Legislativa ela acaba sendo a grande caixa de ressonância da política estadual. Então, se você consegue mobilizar os parlamentares, você acaba tendo, né, uma boa atuação, não só junto ao governo estadual, que no caso da Bahia, né, não precisa sofrer tanto, mas tem gente que sofre, né? Você imagina a nossa bancada lá no Paraná, por exemplo, né, que tem na Secretaria da Educação, aquele que o Bolsonaro queria puxar, né, lá para ser ministro da Educação, e que quer privatizar tudo, entendeu? Ele não quer nem saber, entende, de escola pública, né, de condição digna de ensino para a maioria da população. O negócio dele é outro, né? Aliás, o negócio dele é negócio, né? Não é educação, tá? Então, eu acho que nós temos aí um conjunto de atividades importantes que vem sendo articulada pelo Fórum de Deputados Estaduais. E também, como você colocou, né, agora nesse processo eleitoral, né, da pré-campanha, deputado estadual se envolve muito com candidatura a prefeito, né? Tem uma relação umbilical. Então, o nosso Fórum de Deputados está muito atento, né, para ajudar, para contribuir, que nós tenhamos, entende, uma boa pré-campanha, uma boa chapa, né, não só de prefeitos e prefeitas, né, de pré-candidatos a prefeitos e prefeitas, como também das pré-candidaturas a vereador e vereadora, né? Então, a gente também tem tratado deste assunto. E eu quero, inclusive, porque esta ligação aí que estão tentando falar comigo, eu já sei o que é, entende? Pelas pessoas que estão ligando, mas é porque a Bahia faz coisa, entende? A Bahia faz coisa. A nossa pré-candidata, né, a Major, ela botou de pé uma plataforma de construção, de elaboração do plano de governo participativo, que está sendo um sucesso, né? E aí deu uma ciumeira, todos os outros pré-candidatos querem. Então, o PT Nacional, aí já juntando com aquela conversa, né, que você falou do fundo, né, eleitoral, o PT Nacional vai custear, né, para todos os nossos pré-candidatos a prefeito e prefeita que queiram, estão contratando, né, estão fazendo o contrato e tal, para poder, esta rapaziada que está ajudando aí na Salvador, mãe de todos, né? A Major é esperta, viu? Entende? Pegou, né? Na pandemia, todo mundo quer um colo de mãe, entendeu? Todo mundo quer um carinho, todo mundo quer, né? Vai passar, dá um beijinho, vai passar, né? Então, a plataforma a gente vai apresentar e explicar como é que está funcionando em Salvador, né, com esse sucesso. E então hoje nós teríamos a primeira oficina que acabou sendo suspensa, mas amanhã vamos ter as outras, né?
Então, nós vamos apresentar para todos os candidatos, pré-candidatos, né, nossos, que queiram conhecer a plataforma que está sendo esse sucesso aí, Salvador, mãe de todos, né? Muito bem bolado. Com certeza. Aí a gente tem que mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Rosenberg, ele é um militante ativo, muito competente na liderança do governo, mas hoje foi ocorreu o falecimento da sua mãe, né? E dar o nosso abraço à família aqui, dizer ao companheiro nesse momento que nós estamos solidários aqui, mandar o nosso abraço para ele. Nosso Ele carinho, né? que, Nosso carinho, nossa com força. certeza, ele que exerce o papel de líder do governo da maioria na Assembleia, mas também tem Edísio Nunes aí, entrando aí. Edísio Nunes é um advogado eleitoral, trabalha muito também, assessor lá na Assembleia, nosso companheiro. Ellen Coutinho, né, que você conhece, nossa Sim. representante da Da Bahia, Fundação jovem, Perseu né, lá Abramo. na Fundação Perseu Abramo. Isso. Aquela menina tem um futuro brilhante, Tem, né? com certeza. Muito bem preparada, É né, uma pela idade que baianinha das tem. boas, essa. Isso, com certeza. Também Ademário Costa é outro baiano que vem conduzindo muito bem o Partido dos Trabalhadores aqui em Salvador. Você falou aí da candidatura e o companheiro está fazendo uma verdadeira transformação na forma de governar o partido em Salvador, né? Tem os companheiros da militância, tem do subúrbio ferroviário Serginho Batista, né? É um militante importante, porque ele é lá do subúrbio ferroviário. E esse diálogo com a periferia, com os bairros populares de Salvador, né? E do Fundeb, que você estava falando aí, nós temos nos dedicado muito. Já fizemos, inclusive, vários debates virtuais, né? Um deles foi com o nosso Valdenor Pereira, deputado federal, que é coordenador do Núcleo de Educação Educação, do isso. partido, né? E a bancada está muito empenhada. A bancada fez um manifesto, né, assinado por todos os deputados, tem se empenhado muito em várias discussões e é um dos pontos mais importantes, né? Espero que o Congresso aprove. O que você já falou aí, o dito cujo, né? Esse ordinário aí, ele já está querendo tirar o Fundeb do próximo ano, dizendo ele que é para garantir o auxílio emergencial. Veja a sofisticação da perversidade, né? Como se fala, como se negar a educação não fosse pior do que combater uma pandemia, porque vai condenar essas pessoas para o resto da vida à exclusão, né? E aqui a Bahia, né, tem uma economia pujante, mas do ponto de vista distributivo, né, além de ser muito concentrada, é uma arrecadação muito baixa. Então, o Fundeb é É fundamental. determinante para a educação, né? E para os professores, né? Os municípios precisam valorizar seus professores, né? E ali nós precisamos do Fundeb, né? Nós do Fundeb. Aqui Dízio está me lembrando ali, nós votamos na Assembleia o Anísio Teixeira como patrono da Patrono. educação. Muito bom. Muito Aquele bom. que morreu perseguido pela ditadura militar em condições ainda não devidamente esclarecidas, mas foi um dos maiores educadores, né? Que aqui na Bahia foi o precursor no estímulo à escola pública. Essa escola é de todos nós, né? Está também aí saudando a senadora, ministra, a Jéssica Sinai, né? Militante importante também dos bairros populares aqui de Salvador, ela que faz um trabalho importante com comunidades, né? Então essa gente aí é o indutor da política, né? Ali ajudando a organizar a comunidade e trabalhando a política como essa atividade tão nobre, né? Trabalhando a felicidade pública, né? A identidade dessa cidade, essa cidade que não é só como Daniela canta, sou eu, essa cidade somos nós, né? E
esses militantes são fundamentais. Me alegra muito ver o interesse deles em debater essas questões, né? Mas foi isso, o Fundeb foi a discussão fundamental, e isso você teve um protagonismo muito importante, né? Porque ali no fórum eu participei de várias atividades ali, né, debatendo, né, com assessorias específicas, com intelectuais que estudam essa questão, e nos ajudou muito, porque nós trouxemos isso para aqui, para a Bahia, né? Levamos aos nossos companheiros no município, porque eles é que vão sentir, de Sentiu fato, muito. a ausência, né? E esperamos ser vitoriosos, né? Porque foi a Sinal de Blanc, você já citou aí, foi a força dos artistas, que tem essa tradição de luta democrática, né? Contra a ditadura, contra a censura. E foi uma beleza ver aquela lei aprovada na Aprovado por sua unanimidade, né? integralidade, né? Ver os músicos, né, da Bahia, que coisa linda, né? A esses que nos proporciona a alegria, né? São os portadores da alegria, né? O carnaval, isso tudo é uma cadeia econômica, é uma É? cadeia econômica, né? Então, tanto a Lei de Blanc tem a sua importância para a cultura, e você falou em 40 milhões para Santa Catarina, para Florianópolis, Não, só né? para Florianópolis. Isso. Para o É estado da Bahia dinheiro. são 220 milhões. Olha, E para Salvador, 110 milhões. É dinheiro. é Agora dinheiro. É dinheiro. nós temos que garantir o acesso, né, de todos os nossos municípios. Então, a mesma coisa é o Fundeb. O Fundeb, nós precisamos. Hoje eu passei o dia todo respondendo a professores, né, procurando saber como a bancada do partido estava fazendo, articulando seus deputados federais. Estão ali, eles de prontidão lá para servir o compromisso com os nossos jovens estudantes, né? Infelizmente, nós somos o país e nem todo jovem é estudante, né? É muito feio para a gente, mas nós estamos aí empenhados, e aqui estamos demonstrando, né, que tem uma articulação e vai de baixo para cima, e você lá cobrando, Ah, e eu cobrando, cobro, mano. né? Porque De vez em quando eu mando no WhatsApp. A chata a foi sua embora. fama quando estava no executivo é que a mão era forte, né? É isso, né? A gente está acostumada. Deixa eu atender aqui. Alô? Errado. Pensei que era meu marido que queria subir, mas é alguém que discou no apartamento errado. Esse negócio da gente fazer live em casa é isso, né? De vez em quando entra o cachorro, aí toca a campainha. É assim. Mas eu quero dizer, Marcelino, que a gente... toda a pandemia, toda esta, né, mudança, que a nossa vida vai mudar profundamente, né? Depois disso tudo. E para nós, esta coisa de fazer as lives, de fazer estas atividades, essas reuniões virtuais, elas acabaram sendo produtivas, porque assim, ó, nós estamos fazendo reunião mensal com os nossos parlamentares estaduais, mensal, né? Por esse sistema aí do Zoom, né, dessa videoconferência. Se fosse antigamente, que a gente iria querer fazer presencial, não ia participar, entende? Um quinto do que participa atualmente, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo algumas vantagens também de ter que... A gente foi obrigado a se virar, porque a gente não ia deixar de fazer política, a gente não ia deixar de fazer articulação, a gente não ia deixar de conversar entre a gente não vai deixar de se preparar, entende, para esse processo eleitoral, a gente não vai deixar de falar com as pessoas, entende, para saber o que elas querem, que elas precisam que a gente faça, entende, agora, né, a partir do próximo ano nas prefeituras, né, os nossos compromissos, né, de plano de governo e de atuação. Então, eu acho, a gente tem dia que é tanta live, né?
live, e ainda a gente tem que lavar a louça, tem que lavar, né, a roupa, tem que fazer umas outras lives também, né, de limpeza, mas é um instrumento que eu acho que acaba nos ajudando, entendeu? A gente poder... tem dia que a gente faz reunião, entende? Com gente de 7, 8, 9 estados diferentes, entende? Como é que a gente ia fazer isso? Marca de um dia para o outro, entende? Marca de manhã para tarde, uma atividade reunindo gente de vários estados. Então, é ruim, né? A gente sente, né, muito pelo sofrimento, né, que o povo está tendo, que poderia ser menor, né? Marcelino, o que dá mais raiva na gente é que o sofrimento do povo podia ser menor, porque podia ter juízo, né? Podia ter alguém falando coisa séria. Eu fico indignada, entende? Porque assim, a gente vê o presidente de Portugal dar uma aula, né? Entra lá no sistema de ensino remoto e dá uma aula para os adolescentes, entende? Os jovens e adolescentes em Portugal. E o nosso aqui só ensina porcaria, né? A andar sem máscara, a se abraçar, entendeu? A desconsiderar a ciência, a ameaçar a democracia, e não faz as coisas que precisa fazer para as pessoas poderem ter segurança, ter tranquilidade, ter garantia, entende? De poder botar comidinha na mesa todo dia, né? Para as crianças, para a família, de saber que está difícil, mas, né, tem condição de segurar, entende? O seu negocinho, a sua maneira de sobrevivência. Então, olha, eu fico assim, né? Muitas vezes pensando, né? O que a gente fez, né, para ter uma pandemia e um pandemônio ao mesmo tempo, né? É isso, ao mesmo tempo. Todos os outros países, entende, em condição melhor, né, com menos mortes, com menos contaminados, com menos sofrimento, entende? Com os países emitindo moeda para poder garantir que as pessoas tenham, né, a condição de sobrevivência nesse período tão difícil, e os nossos aqui querendo tirar de um para dar para o outro, né? Porque essa história aí do Fundeb é isso, é tirar da educação pública, que atende exatamente as pessoas que mais, as crianças, os jovens, que mais precisam, para poder destinar dinheiro da educação dos pobres para a substituição do Bolsa Família para os pobres, entendeu? Sabe? É uma coisa louca. É você... E você não vê nenhuma medida, entende, que seja efetivamente para tributar, entende, grandes fortunas, lucros e dividendos, que só tem 2 países no mundo que não cobram, entende, imposto de lucros e dividendos, né? Então, a gente não vê essas coisas. A gente só vê eles querendo distribuir, tirar de nós, né, dos que mais precisam, para dar, redistribuindo a miséria, né? Um pouco é essa a lógica, né, que a gente, infelizmente, assiste aí. E ainda bem que a gente tem gente guerreira, né, lá na Câmara, no Senado, para levantar essas questões, enfrentar, apresentar proposta, né, ter iniciativa. E temos também, né, nos nossos governos, a gente tem muito orgulho dos governos, entende, do PT, seja da Bahia, seja do Ceará, né, do Rio Grande do Norte, a Fátima que pegou aquilo, né, o nosso querido índio, né, o nosso Wellington lá no Piauí, como temos também muito orgulho, né, dos nossos prefeitos e vereadores, né, que estão aí fazendo o enfrentamento cotidiano. Nossa militância, né, que não baixa a cabeça, né, e enfrenta. Eu acho que isso daí é muito importante, é muito gratificante para nós, né? Apesar de não estar fácil, né? Não está simples. Mas, como já disse a Major, né, Salvador, mãe de todos, é colinho, beijinho, vai passar. Vai passar. E a gente vai dar conta de, né, superar mais essa. Com certeza, e nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque esse sujeito, ele foi expulso do Exército,
né? Por insanidade. Ele é um insano. Ele foi afastado, ele era tenente, mas tem como é aposentado, quando vai para a reserva, ele sobe automaticamente o posto, ele virou Subia, capitão. subia, não Né? sobe mais. Nem capitão ele não foi. Ele foi promovido por Tenente. conta do que vigorava na época, né? Mas o exército deu um jeito de se livrar dele. O insano queria cometer um ato terrorista. E hoje nós estamos vendo boa parte, infelizmente, com tristeza, batendo continência, né? Boa parte das Forças Armadas brasileiras batendo continência, se subjugando a um insano que defende a tortura que entristeceu tanto esse país, maculou esse país. E ele disse que ia fazer isso, ele disse que ia matar 30 mil brasileiros, ele disse para uma mulher que não estrupava porque ela não merecia, ele disse que não ia dar nem um centímetro à terra, os índios, está matando os índios brasileiros. Já são 290. O que está acontecendo com o Xingu é um genocídio. Ele foi Genocídio. no Quilombo, disse que o que tinha a mais era 7 arroba, que nem reproduzia mais. Ele agrediu o que tem de povo brasileiro. Quem construiu essa nação, que foi explorado, né, colonizado de forma violenta, esse sujeito agrediu e virou presidente desse país. É um fake news, né, com muita violência, com muito apoio das forças econômicas dominantes. Porque aí tem a coesão. No que diz respeito ao programa econômico, eles estão juntos. Né? Estão juntos. E Não não está tem lá o dúvida. Guedes Tem dúvida. passando a boiada. Né? É isso. Infelizmente, tem muita gente se aproveitando para passar boiada. Né? Essa questão da privatização da água, isso é Isso é um um escândalo. crime. É Escândalo. um crime contra o povo brasileiro. E ver governos concordando com isso, fazendo acordinho, é, é muito triste, porque a água é um bem comum, a água faz parte da nossa natureza, ela que circula no nosso corpo e na nossa, né, vida. Ter água é fundamental. Então, querer privatizar a água, eu fico até desconfiado, mas nós temos que lutar muito por isso. Então, eu lhe agradeço, nosso tempo está se esgotando, mas esse trabalho que você vem fazendo e articular, está aí Emery Galo entrando, já entrou Thalita Galo, todo mundo acompanhando. Né? Tem Risa também, dá um abraço, Francina, Sayonara, que é lá de Camaquã, Néa Ramos. Quando a gente não fala, fica difícil, mas tem muita gente, não dá para falar de todo mundo. Não dá para falar Mas todo mundo, senão você vai ficar. Você vai arranjar uns inimigos aí. isso, mas lhe agradecer, né, dizer a você que é muito bom dialogar com você, porque você agora que se dedicou, né, a organizar esses fóruns nacionais, né, do partido, né, ter os prefeitos organizados, a gente tem a possibilidade de voltar a discutir o modo petista Pista de de governar. governar, né, o modo petista de legislar, ali os parlamentares podendo ter a troca de experiência. Você falou aí do banco de projetos, né? Veja você, ninguém inventa roda, né? A gente tem essa referência do que está sendo feito aí em Santa Catarina, no Amazonas, né? No Rio Grande do Sul, na Bahia, é muito importante, né? Então, tudo isso eu lhe agradeço por estar possibilitando isso com o seu protagonismo, com a sua disposição, e você faz isso pessoalmente, né? Porque eu recebo as suas mensagens ali, né? Cobrando, né? Hoje é o dia tal, nós temos que fazer isso, e isso é muito bom, né? É muito bom. Né? Sim que Então, funciona. essa fama da força, né? Da mulher aí que você representa é de fato, isso acontece, né? Eu vejo isso aí, mas isso também nos ajuda, porque
a bancada aqui, com certeza eu te digo, uma das melhores bancadas que tem. Eu tenho um verdadeiro privilégio de ser o líder dessa bancada nesse momento, nesse período, né? Mas a atuação, né? O desprendimento, a responsabilidade que tem de sustentar o governo, né? De ali garantir as medidas de sustentabilidade, né? E nem sempre sendo reconhecida, mas fazendo a sua parte pela política, né? Então, eu com certeza aqui tenho a dizer a você que nós temos uma das melhores bancadas do Brasil. Você falou aí bem, né? Nós temos um grande senador, votou contra a privatização da água, relatou a lei Aldir Blanc. Então, todo mundo cumprindo o seu papel histórico, aquele que é orientado por esse partido, né? Então, e receber você que engrandece, né, essa bancada. Você já esteve lá presencialmente, vai ter a oportunidade de voltar, e nós estaremos lá à sua disposição. Então, oriente, né? E com a batuta lá, conduza. E viva o fórum, vamos votar o Fundeb permanente, com mais 20% sem tirar nada. Vamos derrotar esse sujeito aí. Então, Ideli está aberta para você fazer suas considerações, mas desde já, muito obrigado. Eu só quero mandar o meu beijo, meu carinho a todos os baianos, a todas as baianas, de maneira muito especial a você, Marcelino, né, para a gente ter tido esse... Teve um comentário aí que a live estava descontraída. É claro que estava descontraída, tem que atender telefone. A gente se vira, né? Se vira nos 30. Mas você telefonou, atendeu para ordenar, não foi para dizer se pode entrar ou não agora, né? Senão ele fica lá esperando, não, né? Foi assim, então, assim é a vida, tá? Mas eu queria agradecer, e a gente tem tido oportunidade aí, eu quero dizer, a Miriam Belchior, né, que está aí na Bahia agora, Lauro Freitas, tem sido uma parceiraça nos trabalhos que a gente faz aí junto aos prefeitos, aos deputados, né, e deputadas, vereadores. Então, tem sido uma experiência interessante, Marcelino, inclusive porque é o seguinte, né? Eu hoje sou uma aposentada, né? Eu já fiz muitas coisas na minha vida, né? Algumas que você citou aí e tal. Mas hoje eu estou aposentada e eu hoje faço isso tudo, né? Que a gente ajuda ali na Secretaria de Assuntos Institucionais, no GTE Nacional e tal. Eu faço por militância, porque assim quem criou o PT, né? Quem está no PT há 40 anos. Eu estou há mais tempo no PT do que, entende, casada na minha vida, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que a gente não consegue mais viver sem fazer. E tem sido muito gratificante, entendeu? Poder fazer por militância. Porque aí é uma coisa que você faz, entende? E te dá prazer de fazer, né? Porque vale a pena você contribuir com a construção deste projeto, né, que a gente viu nascer, que a gente se dedicou, muitas pessoas contribuíram, muitas pessoas não estão mais aqui. Hoje eu fiquei muito feliz, assim, que a Câmara estava votando, né, a lei que beneficia os agricultores familiares, né, e eles deram o nome de lei Assis, né, o nosso querido deputado federal Assis, que nos deixou, né, há poucos dias atrás. Então, é muito bom contribuir, está ainda participando, ainda está ativa. Eu resolvi assumir meus brancos, vocês perceberam, assim, que está meio metade ainda a quinta antiga, né? Mas eu vou assumir meus brancos agora, entendeu? Cada vez a gente assumindo a condição de vida que a gente tem, mas sempre ativa, né? Sempre ajudando, contribuindo, porque eu tenho muito orgulho de ser petista. Muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho de ser desse partido, de ter contribuído com este projeto, de ter estado, né, junto, tanto com o presidente Lula quanto com a presidenta Dilma, né, em tudo que eles tiveram capacidade de fazer de bom. Então, a gente está aí, né? Petista até morrer. Até morrer. Sempre. Uma vez PT, sempre PT. Tem uns flamenguistas que cantam isso, mas
mas não vai morrer tão cedo. Não, eu quero Mas incomodar bastante ainda, Marcelino, eu com quero incomodar certeza, bastante. ainda tem. Temos Tá muito o que bom? fazer ainda. Ainda, Vamos, ainda, ainda. vamos Tá? vencer o Covid, vamos vencer A gente o sempre vence. pandemônio, né? A gente Mas sempre também entrou vence. aí Jailson, o prefeito de Santa Bárbara, o prefeito referência, né? Ele é Marcelão, querido. Ele é querido. Marcelão do PT, também tá muita gente boa aí, viu? Então agradecer a todo mundo que nos seguiu nessa live, que tem que ser descontraída mesmo. É um É assim. momento muito duro para a gente. O Nós minuto que precisamos. virou 50, esse virou É, 50, Marcelino. mas agora nós vamos ter que terminar mesmo, né? Mas vamos Vamos embora. continuar a luta, né? Então, a luta pela democracia, pela liberdade, pela dignidade, contra a desigualdade. E, com certeza, nós vamos precisar de mulheres aí como você. Muito obrigado, obrigado a todos que nos seguiram Beijo grande. e até a próxima edição do Minuto, que Do hoje foi minuto. quase Um 60 minuto. minutos. Mas a da Bahia é assim, quando a prosa tá Assim, né? boa, Ai, tocando. tá bom. Tá bom, Um beijo abraço a grande. todos. Tchau, Falou. tchau.